Vem cá, olha essa plantinha aqui. Ela parece muito saudável, não é? Mas se eu te dissesse que ela não tem raízes fortes, sem um bom cuidado com as raízes, qualquer vento pode derrubá-la. Agora, eu peço que você pense neste exemplo como na sua vida. Será que você está nutrindo o essencial ou apenas o que é visível? Vamos lembrar de algo muito importante? As raízes que ficam escondidas, elas representam o nosso interno, ou seja, o nosso autoconhecimento, emoções e hábitos internos. E são eles que sustentam as nossas conquistas externas. Agora eu te peço para você imaginar um outro exemplo. Imagine que uma planta, que nem essa, que só recebe água nas folhas e nas flores. Ela nunca recebe água nas raízes. Por mais que você tente cuidar da aparência, o problema real está lá na base. Não vai adiantar nada você aguar só ela aqui em cima. Então imagine isso na sua vida. Isso acontece quando nós focamos somente no nosso externo, na nossa aparência ou nos sintomas e ignoramos as causas profundas. Está fazendo sentido para você agora? Este exemplo da planta com a sua vida? Fica que eu vou dar exemplos práticos e diários de como nós melhorarmos essa situação. Só que antes de darmos continuidade, eu gostaria de me apresentar para você que é nova aqui no canal. Eu sou Fernanda Carregaro, terapeuta integrativa e energética, e semanalmente eu faço vários vídeos voltados com esses temas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para nós aumentarmos a nossa percepção e pensar um pouco fora da caixinha. Então, se você não me segue, eu te convido para você me seguir aqui no canal para que você receba mais esses conteúdos. Então, vamos começar os exemplos práticos agora. O último exemplo que eu dei é você molhando só as folhas sem você investir na raiz, no seu interno. Quais exemplos do dia a dia que nós podemos visualizar? Um exemplo super comum. Nós mulheres gostamos muito de cuidar da nossa pele. Então imagine que você está investindo muito em skincare, porque você tem acne constante. Mas você ignora que o estresse diário ou a alimentação desregulada podem estar por trás disso. Outro exemplo muito comum, você sente-se constantemente esgotada e resolve com mais café ou tomando mais energéticos, mas você não percebe que é o sono de baixa qualidade ou a falta de pausas que está drenando a sua energia. Outro exemplo prático, você corre para resolver conflitos no trabalho, mas nunca se pergunta se esses problemas estão relacionados a como você se comunica. Como você se expressa no dia a dia, ou aos limites que você não estabelece. Lembra que eu já falei muito aqui sobre o não que nós falamos para o próximo? Outro exemplo, você por acaso está cansada o tempo todo? Talvez não seja falta de descanso, mas a raiz pode ser o excesso de cobranças que você se impõe. Ou aquela dor de estômago constante que não passa. Será que não está ligada a preocupações que você carrega diariamente? Todos nós estamos tão focados no nosso exterior, na nossa carreira, nos nossos relacionamentos, na nossa aparência, que esquecemos do que nos sustenta por dentro. E sabe o que acontece? Exaustão, frustração, aquela sensação de que algo está sempre faltando. Um exemplo aqui, trabalhar incessantemente sem cuidar da sua saúde mental e emocional. Ou manter um relacionamento apenas por aparência. Ou buscar validação externa sem cultivar a autoestima. Está fazendo sentido para você todos esses exemplos? Sim? Sabe outra coisa que acontece? Quando você ignora as raízes, o corpo começa a falar. Um sintoma não é um inimigo, é o disjuntor que protege você de um curto-circuito maior. Um exemplo, dor nas costas. Pode ser o peso das responsabilidades. Problemas na pele talvez sejam emoções reprimidas tentando sair. Dores aqui na lombar podem ser sinais de insegurança financeira ou medo do futuro. Já enxaquecas, muita dor de cabeça podem estar conectadas a decisões que você está adiando. Pega essa chave, o corpo reflete aquilo que sua mente tenta esconder. Dor nos ombros, por exemplo, pode indicar que você está carregando pesos emocionais que não são seus, como preocupações com a vida das outras pessoas. Sabe aquele nó constante na sua garganta?
pode ser o reflexo de palavras que você engole por medo de magoar ou ser julgada. E problemas digestivos recorrentes podem estar associados à dificuldade de digerir uma situação de vida, seja um relacionamento tóxico ou decisões que você tem evitado tomar. Pega essa chave. A solução está em cuidar do que sustenta a sua vida. Comece se perguntando diariamente: o que está me fortalecendo? E o que está me enfraquecendo? E deixe a resposta vir. E se você estiver tendo dificuldades de sentir as respostas, talvez essa seja a hora de você criar um momento de silêncio, reavaliar prioridades ou simplesmente se permitir descansar. 3 exemplos aqui para você começar a refletir sobre todos esses assuntos e você reavaliar como que está o seu interno. Reserve 10 minutinhos diários para refletir e ter insights e anote tudo em um diário. Segundo, identifique relações que drenam a sua energia e comece a criar limites. Terceira dica, troque pensamentos autocríticos por palavras de incentivo. E anota essa chave. Alimentar as raízes é voltar ao essencial. Cuidar das emoções, do que você sente e não só do que você aparenta. É reconectar-se consigo mesma para transformar-se de dentro para fora. Bora para mais exemplos aqui de como você começar a desenvolver o seu interno? Primeiro, comece o dia com 5 minutos de respiração profunda, conectando-se ao seu corpo antes de olhar o celular. Segundo, reserve um momento no final da semana para refletir sobre suas emoções. E pergunte-se a si mesma: o que me deixou feliz? O que me causou desconforto? E escreva esses sentimentos para você identificar todos os seus padrões. Terceira dica, priorize atividades que nutrem a sua alma, como caminhar na natureza, por exemplo. Meditar ou praticar algo que você ama, mesmo que seja por pouco tempo. Quarto, pratique a autoobservação. Qual foi o último momento do dia em que você respirou fundo e se perguntou como você estava se sentindo? Reserve um tempo para ouvir o que o seu corpo e sua mente precisam. Pode ser mais autocuidado, limites claros ou até um momento de descanso verdadeiro. Lembre-se disso, quando você cuida de suas raízes, tudo ao seu redor floresce naturalmente. Porque não é sobre as aparências, mas sobre a força que vem de dentro. E lembre-se de um detalhe muito importante. No início, quando você começa a avaliar suas raízes, pode parecer que os galhos não estão tão bonitos, mas você cuidando e se fortalecendo pode te levar para um caminho maravilhoso. Olha só, você só está vendo as raízes, mas futuramente, às vezes você vai formar um tubérculo maravilhoso. Outro ponto muito importante. Isso daqui é uma batata doce. E ela está gerando caules maravilhosos, com raízes bem profundas, compridas. Vamos combinar o seguinte? Não vamos comparar com essas flores. Essa planta aqui, a função dela é produzir flores. Mas essa planta, a função dela é produzir um tubérculo. Então, o importante dela é fortalecer as raízes. E os seus galhos não são tão atrativos, igual esta outra aqui, com muitas flores. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua função. Então, eu convido aqui para você não se comparar com outras pessoas. Qual será a sua função nessa vida? O que você veio fazer aqui para aprender, para desenvolver? Nós temos que olhar com muita humildade e empatia. Não podemos comparar a nossa vida com a jornada de outra pessoa. Você não sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. E qual o objetivo e o propósito do seu vizinho, da sua vizinha, da sua amiga. Então, por isso que é muito importante você realizar todas essas práticas que eu te passei. Para você se auto-olhar, para você se exercitar e você conseguir verdadeiramente sentir
Qual o seu propósito? Como este aqui, será que é um tubérculo ou uma planta que só produz flores? E assim eu te faço essa nova pergunta. Você está pronta para cuidar do que realmente importa? Vamos lembrar de um detalhe muito importante. Quando você cuida das raízes, as folhas florescem naturalmente. O caminho para uma vida saudável começa por dentro. E pergunte-se: eu estou cuidando das minhas raízes ou só do que os outros veem? Olha o quanto importante essa pergunta. Então eu te convido a pensar sobre isso. Em vez de focar apenas em parecer bem para os outros, pergunte-se: o que eu realmente preciso agora? Muitas vezes isso significa dizer não a algo que drena suas energias. Se você tem insônia, por exemplo, que tal você investigar o que está ocupando a sua mente antes de dormir, em vez de apenas recorrer a remédios? Talvez seja a hora de você mudar os seus hábitos ou resolver pendências emocionais. Às vezes está na hora de você trocar a correria de resolver tudo para os outros por momentos de autocuidado. Lembre-se de algo muito importante: estabeleça limites. Dizer não também é nutrir as suas raízes. E se você quer e deseja ir além dos sintomas e transformar suas raízes, eu posso te ajudar. Vamos juntas nutrir o que realmente importa na sua vida. Nos meus atendimentos, ajudamos a fortalecer essas raízes invisíveis, mas que são essenciais. Me mande uma mensagem e descubra como começar hoje. Agende a sua sessão integrativa hoje mesmo. Pare de adiar o seu autocuidado. Comece agora. Lembre-se de detalhe, 2025 está aí. Como que você deseja começar esse novo ano? Com o pé direito, com novas escolhas e oportunidades? Pensa aí e depois você me conta. Até!